Salve, salve pessoal! Eu sou Luiz Fernando Caldeira e estou de volta com mais um episódio do programa Super Dicas, voltado para o concurso dos Correios. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a disciplina de informática, que conta aí com 10 questões na prova do concurso para carteiro. Para orientar o estudo dos candidatos, eu trago aqui ao Super Dicas, o professor Paulo Barbosa. Mestre, muito obrigado aí por ter aceito o meu convite de participar do programa Super Dicas. Seja muito bem-vindo. Obrigado, o prazer foi todo meu. Sempre está disposto a ajudar os alunos, os candidatos, com dicas. Com certeza, e temos muito aí que falar, com certeza, a respeito desse concurso, né? Dos Correios, né? Para a disciplina de informática, né? Mas, antes de eu começar aqui a entrevistar o professor Paulo Barbosa, eu quero pedir para você que está nos assistindo que deixe seu like nesse vídeo, caso goste dessa entrevista. Se inscreva também aqui no canal da Degrau Cultural, caso você ainda não seja um inscrito nosso, né? E fora isso, eu também quero lembrar que a Degrau Cultural está com turmas abertas para você estudar aí para o concurso do carteiro dos Correios, né? Para obter as informações necessárias, você pode aí acessar o site degraucultural.com.br ou então entrar em contato pelo telefone 21 39 70 10 15. Tá legal, pessoal? Então vamos aqui conversar com o professor Paulo Barbosa. Vamos falar aí sobre esse edital do concurso dos Correios, mais especificamente sobre o conteúdo programático da disciplina de informática. Mestre, então vamos lá, vamos falar aqui sobre essa disciplina, né? Qual é a análise que o senhor faz aí do programa de informática do concurso para carteiro dos Correios? É mais do mesmo aí para cargos de nível médio, mestre? Caramba. Calma, então vamos Peraí que mexeu aqui. A gente ajusta. Calma, deixa eu até paralisar aqui. Vamos parar. Salve, salve, pessoal! Eu sou Luiz Fernando Caldeira, estou de volta com mais um episódio do programa Super Dicas, voltado para o concurso dos Correios. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a disciplina de informática, que conta aí com 10 questões na prova do concurso para carteiro dos Correios. Para orientar aí os estudos dos candidatos, eu trago aqui ao programa Super Dicas o professor Paulo Barbosa. Mestre, muito obrigado aí por ter aceito o meu convite de participar do programa Super Dicas. Seja muito bem-vindo. Obrigado a você, a gente está sempre dispostos a ajudar os alunos, candidatos, e passar um pouquinho da nossa experiência de 22 anos dando aula para concurso, sobre o que é mais provável cair na prova e o que é importante estudar. Sem dúvida nenhuma, nós temos muito aí para falar sobre o concurso para a carteira dos Correios, especificamente aí na disciplina de informática. Mas antes de eu conversar aqui com o mestre Paulo Barbosa, eu quero pedir para você que está nos assistindo aí, para você deixar o seu like nesse vídeo, caso goste da entrevista. Também para você se considerar e se inscrever-se aqui no nosso canal da Degrau Cultural, no YouTube, para a gente fortalecer ainda mais o nosso canal. E fora isso, eu também quero falar que a Degrau Cultural está aí com turmas abertas para você estudar para o concurso de carteiro dos Correios. Para obter as informações necessárias para você se inscrever, acesse o site degraucultural.com.br ou entre em contato pelo telefone 21 39 70 10 15. Recado dado, vamos agora então falar com o professor Paulo Barbosa. Vamos aí, primeiramente, fazer uma análise desse programa de informática do concurso para carteiro dos Correios. E aí, mestre, é um programa mais do mesmo para cargos de nível médio? Tudo que está ali está dentro dos conformes, tudo que você imaginava está dentro do programa? É um programa relativamente até enxuto, mestre? É um programa relativamente enxuto. Ele está um pouco menor do que o edital anterior. O tópico hardware não está descrito nesse concurso, então ele não vai cair. No concurso anterior caía o assunto hardware, mas é mais comum, inclusive, hoje, né? O tópico hardware não cai em maioria dos concursos atualmente, porque ele é considerado a parte básica da informática. Mas o fato dele não cair não quer dizer que a pessoa não tenha que saber o assunto, né? Porque ele é base para os outros. Então, a banca considera que aquilo ali a pessoa já sabe e só cobra as coisas mais, entre aspas, acima daquilo. O edital ele é muito sucinto na descrição dos assuntos, né? Ele não tem as versões dos programas, por exemplo. Ele, do meu ponto de vista, a maneira como ele está escrita, né? Ela é relativamente confusa, né? Então, eu gosto de mudar até a ordem dos tópicos para ter uma ordem um pouco mais lógica e didática, né? Mas
de padrão está o padrão normal de concurso de nível médio. Perfeito, mestre. E, assim, analisando ali o conteúdo programático, né, a gente percebe, assim, que realmente o que você falou está um pouco confuso, né, e eu acho que eu concordo um pouco com o senhor em relação a isso, né. A gente repara ali, por exemplo, que os itens 7, 8 e 9 do edital falam aí, respectivamente, sobre editores de apresentação, editores de planilhas e editores de texto, sem citar explicitamente PowerPoint, Excel e Word, né? Já o item 12 ali do edital fala de pacote Microsoft Office, né? E aí surge aquela dúvida, mestre, né? Fica subentendido no programa que serão cobrados apenas conhecimentos de PowerPoint, Excel e Word, Sim. porque está ali pacote Office no item 12, Sim. ou esse edital não deixou uma margem aí para se cobrar os softwares livres, né? Que são o Impress, Calc e o Writer? Não será cobrado o LibreOffice, será cobrado somente o Microsoft Office. É aquilo que eu estou dizendo, né? O edital ele é confuso, parece que a pessoa que estava escrevendo ele estava tendo convulsões no momento que estava escrevendo. A ordem está esquisita, né? Então a gente não pode querer, pelo menos é o que eu indico, que a gente não tenta imaginar o que o edital pode ser cobrado. Na teoria, qualquer questão, em algum lugar, entra ali dentro. Por exemplo, no assunto internet e aplicativos. Não está dizendo qual é o aplicativo. Tá muito Pode cair né? Instagram, Telegram, WhatsApp, Maps, Waze. O aplicativo do seu banco pode cair, se você for generalizar, né? Então, a gente tem que focar no principal, que é o mais comum que caia, né? E não tentar abranger mais. Como você corre o risco de morrer afogado em informações, né? Perfeito. Cada tópico é muito grande já. Então, se você começar a querer ampliar muito, você não consegue atravessar o canal para chegar no resultado. A banca IBFC, por exemplo, ela tem histórico de cobrar basicamente, então, somente o pacote Office e não o LibreOffice, mestre? Luiz, vou tentar te corrigir um pouquinho, sim, porque, na verdade, é um erro comum que os candidatos fazem. E eu entendi completamente o que você falou. Mas eu, como professor, eu tenho que pensar como se fosse a banca, né? Um pacote Office, é pacote MS Office. Okay. Porque os dois têm Office. Sim, entendeu? Sim. É uma falha nossa do linguajar. Sim. Né? E aí eu tenho que corrigir isso, porque isso às vezes cai em prova e as pessoas acabam se confundindo. Quem decide o que cai na prova não é a banca, é o órgão contratante. O órgão contratante, né, o RH do órgão contratante diz, olha, eu preciso de alguém que esteja com conhecimento de Microsoft Office. E aí a banca faz aquilo. Você pode ter outros órgãos que escolheram a mesma banca e que ela cobrou LibreOffice, né? O candidato ele tem a noção, e é uma coisa legal, pegar questões anteriores da banca. Ok, mas tem que ver se o edital do outro concurso é compatível com o edital desse concurso, né? Alguns órgãos eles já entregam o conteúdo programático para a banca só executa. Outros órgãos menores, né, que não tenha essa política de recursos humanos, a banca até pode sugerir um edital. Estou falando da minha matéria, né? Mas, em geral, quem escolhe o conteúdo, por exemplo, outro concurso, Banco do Brasil, mudou a banca e o edital é igual, é idêntico, o mesmo texto, né? Em concursos não são diferentes, mas o texto é igual. Então, você vê que o Banco do Brasil que entregou o conteúdo para a banca executar, né? Então, nesse concurso, o que está descrito no edital, né, o que a gente traduz do edital, que caia Microsoft Office, Word, Excel e PowerPoint. O detalhe, de novo, como a banca não descreveu bem o edital, não tem a versão do Word, do Excel e do PowerPoint. Aí a gente vê o habitual atualmente, né? Nos concursos federais, que é o caso dos Correios, nos últimos concursos sempre tem caído Office 365, que é o Office mais novo, né? Que é o atual, a versão atual. Então,
eu indico aos alunos que estudem em cima do Office 365. Né? Professor, posso estudar com a versão antiga? Pode, você pode fazer o que você quiser. Mas o que eu dou comparação é autoescola. Se você fizer autoescola com Fiat Uno branco amassadinho do lado direito, você pode fazer a prova prática com qualquer carro. Mas qual carro você gostaria de fazer a prova? O mesmo carro, né? Então, o ideal é que você não fuja muito da versão atual, no caso desse concurso. E, mestre, assim como também o pacote Microsoft Office que vai ser cobrado, né? Já que especificar aqui no item 12, o item 4 fala sobre sistema operacional. Fica subentendido, então, que é só o Windows, o Linux não vai ser cobrado? Vamos lá. De novo, a gente tem que subentender, tentar traduzir o edital, entender o edital. Do meu ponto de vista, vai cair o Windows. Tá? Ou, possivelmente, também cai uma pergunta sobre quais são exemplos de sistemas operacionais. Né? Mas se eu pensar de maneira muito abrangente, eu tenho que estudar todos os sistemas operacionais, o Android do sistema operacional, iOS, o Windows, o Linux, Unix, VMS, você tem dezenas de sistemas operacionais. Então, ele tem que focar no principal. Provavelmente será o Windows, versão 10 ou 11, provavelmente uma coisa comum em todos. A banca IBFC não tem costume, nas provas anteriores, de fazer questões muito específicas de uma versão de Windows. E não são questões difíceis, digamos assim. São questões básicas. Perfeito. Mestre, a gente sabe que a prova está agendada para o dia 15 de dezembro, né? Tem aí algo em torno de 2 meses para os candidatos se prepararem. E eu queria que você falasse um pouquinho qual é a melhor forma de estudar informática para esse concurso de carteiro dos Correios. Inclusive, eu queria que o senhor também especificasse, porque assim, tem muita gente que pega o edital e vai estudando as disciplinas que estão no edital de acordo com a ordem que está no programa. Mas você falou agora há pouco que essa ordem talvez não fosse uma ordem bem interessante, né? Eu gostaria que você também pontuasse qual seria a melhor ordem de estudar os conteúdos, né? Se, de repente, é preferível começar com uma disciplina que não internet, aplicativos, ferramentas de busca na sequência, ou seja, né? Ali são 12 tópicos. É o tópico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 que o candidato deve seguir ou não? Fazer uma inversão. E que outras estratégias de estudo adotar, né, durante esse período de preparação, já que falta aí coisa de 60 dias? Principalmente para quem nunca viu a disciplina, tá, mestre? Vamos lá. Uma coisa que muita gente fala, mas eu discordo absurdamente, estude em cima de questões. Estudar em cima de questões é para matéria que você já conhece alguma coisa. Você pode estudar em cima de questões de português, você teve aula de português a sua vida inteira. Você pode estudar em cima de questões de matemática, você teve aula de matemática no ensino médio, bem ou mal, você teve. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo absurdo. Vamos estudar grego com questões. Não vou sair de lugar nenhum. Eu não vou conseguir nem entender o texto da questão, né? Vou botar escrito em grego. Então, se você conhecer o assunto, né? Por exemplo, você usa o Word, por exemplo. Você pode estudar o Word em cima de questões. Ok, legal. Mas, por exemplo, Excel, você nunca viu Excel na vida. Vai estudar Excel com questões? Não tem como. Então, você tem que estudar com a teoria, questões. Teoria, questões e assim por diante. Tá? Do meu ponto de vista. Eu tenho de sala de aula, alguns anos de sala de aula, eu tenho que parar de fazer essa conta, senão cada vez eu fico mais velho, que eu não consigo ter uma noção que alguém me convença que se você a pessoa nunca viu um assunto, conseguir estudar aquele assunto só em cima de questões. Se a pessoa cair, um colégio primário, coisa desse tipo, tinha aqueles professores que davam um questionário e faziam uma prova em cima do mesmo questionário, aí ok, você vai decorar as respostas. Mas concurso público não é isso, né? Então você tem que entender os assuntos e depois fazer questões para ver como aquilo ali cai na prova. Né? Isso é um bom ponto de vista. A sequência que eu costumo usar em sala de aula, claro que é a sequência que eu acho mais lógica, é o Word, primeiro, edição de texto, que
outro detalhe, muita gente que usa edição de texto, mas nunca faz prova de edição de texto, que é bem diferente. Né? Você tem que estudar para fazer prova e não para usar o computador. Eu gosto de fazer a simulação também com autoescola. Se você dirige há anos, mas nunca fez aula de autoescola, não passa na prova. Se alguém não dirige, mas faz a aula de autoescola, passa. Porque você aprende os detalhes que são cobrados na prova. Sim. E não no seu dia a dia. Então, acho que isso é importante. Edição de texto, você pode estudar, talvez, se você usar o computador, né, em cima de questões. Excel, seguinte, estudar a teoria, funções, fórmulas, cai fórmulas básicas. Na IBFC são fórmulas básicas, mas tem que ter uma teoria, né? Estuda Excel e faz questões. Estuda, faz questões. Depois, rede de computadores, que é o assunto maior da prova. Essa distribuição do edital da IBFC, ela tem itens que são agrupáveis em tópicos, né? Então, por exemplo, do meu ponto de vista, tem lá pacote Office, Microsoft Office, Word, Excel e PowerPoint. Ok. Tem um outro tópico, né, outro título de tópico, que é rede de computadores. Dentro desse tópico tem internet e aplicativos, ferramenta de busca, que é o Google, navegadores, correio eletrônico, antivírus e firewall. Isso tudo é dentro de rede de computadores. É um tópico dentro do... São subtópicos dentro de rede de computadores. Provavelmente, esse tópico, rede de computadores, internet, aplicativo, ferramentas, navegadores, tudo, vai ser metade da prova. Esse rede de computadores, mas só lendo aqui o edital, né? Ele não tem esse nome. É que ele não está com esse nome, né? Eu agrupo o assunto internet, ferramenta de busca, navegadores, correio eletrônico e antivírus, tudo dentro de rede de computadores. Isso tudo é dentro de rede de computadores. Perfeito. Né? Fica mais claro aqui para o pessoal. Perfeito. Exatamente. Então, esses 5 tópicos vão fazer pelo menos metade da prova. Tá? Então, o assunto rede de computadores, esses 5 tópicos vão fazer, no mínimo, 5 questões de prova. Tá? Se não for mais. Cai Google. E as pessoas acham que sabem usar Google. E não sabem. O Google tem vários comandos de pesquisa avançada do Google que é interessante você saber. Né? Provavelmente possa cair isso. O diferencial. Como usar aspas, como usar o sinal de mais, o sinal de menos na busca. Tem vários comandos do Google. Correio eletrônico, né, cai em prova. É possível que algumas coisas, o correio eletrônico ele pode ser via webmail, né, ou via aplicativos, né, ou do celular, ou do computador. Né. O pacote Microsoft Office, se a gente for pegar, tem dentro dele o Outlook, que é de correio eletrônico. Então, pode cair alguma coisa de Outlook, como sendo o detalhe em cima do correio eletrônico. Né? Outro detalhe desse edital, olhando para ele tem um item citado, é um edital muito genérico, né? Ele não dá versão, não dá as coisas, mas ele tem um tópico nele que é teclas de atalho, que é uma coisa que cai em qualquer concurso, pode cair em qualquer concurso. Mas quando a banca cita isso, é uma coisa para você aproveitar essa dica, né? Eu falo que edital são dicas. A banca está dando dica, então você tem que aproveitar. Alguns editais têm mais dicas, editais têm menos dicas. Mas, de qualquer maneira, qualquer coisa que está no edital, você tem que aproveitar. Teclas de atalho caem. E pode ser dos navegadores, do Windows ou do Word, ou do PowerPoint. Né? Excel geralmente não cai tecla de atalho. Perfeito. E deixa aqui, então, para o final, essa parte de extensão de arquivos, é isso? Extensão de arquivos, acho que o ideal seria estudar pelo final. Também é uma dica da banca. Extensão de arquivos não é um assunto... Pode cair em qualquer concurso, mas ele não é um assunto citado nos concursos, em geral. A FGV que cita ele às vezes, né? E é um decoreba. Né? E é um decoreba que o ideal é estudar por último, vai ficar mais recente, vai perto da prova. O que é extensão de arquivos? Desde a época do DOS, né, lá do final do DOS, o Windows também tem isso, só que o Windows esconde isso para o usuário final.
cada nome de arquivo tem 3 ou 4 letras, que dizem o tipo daquele arquivo. Então, doc, docx, txt, MP3, MP4, AVI, DNG, que são extensões de arquivos, né? Para o usuário mais leigo, né, com menos conhecimento, isso fica escondido, né? O Windows, desde a versão 7, ele esconde isso. Então, cada extensão vai ter um ícone diferente, né? Mas a banca está perguntando, ele colocou esse tópico, tipos de arquivos, que aí tem uma gama grande de arquivos de vídeo, de texto. Então, tem que estudar quais são as extensões de cada tipo, o que é PDF, características do PDF, do doc, do XLS e assim por diante. E já vai também uma dica do edital. Uma pergunta assim, muito comum dos candidatos, né, é aquela questão, eu devo estudar informática com o computador aberto, fazendo ali, mexendo no computador, ou não? Isso serve somente para alguns assuntos? Como é que você avalia isso? Bem, vamos lá. Eu considero o computador uma ferramenta, né? Alguns assuntos, por exemplo, o Word, por exemplo, eu acho interessante estudar com o computador. Você pode estudar sem computador? Pode, mas você vai gastar 10 horas para estudar algo que você, usando o computador, vai aprender em 10 minutos, né? E o computador pode ser usado também para ele ter acesso às questões de concursos anteriores, acesso a aulas, a vídeos e apresentações, textos, né? Então, eu acho que o computador é uma ferramenta que a gente não pode abrir mão. Alguns tópicos não é necessário, que eu considero não é necessário ter o computador para estudar, usando o computador, né? Talvez só para ler o assunto, como é o assunto de redes, né? Navegadores, aplicativos, tal, tudo. Isso você pode ler alguma coisa mais teórica no texto, né? Mas a prática grava, né? Então, alguns assuntos não tem como estudar sem estar com a prática. Antivírus, firewall, isso é teórico. Então, você pode ler, ok. Mas navegadores, não. Isso tem que usar um pouco. Não tem jeito. Mas na hora de fazer questões de provas anteriores, não, né? O que eu digo é o seguinte, na verdade, as questões de provas anteriores é para você aprender. Você não está fazendo a prova na hora, né? Então, por exemplo, questões do Word. Tem uma questão lá. Você tenta lembrar. Não aprendeu. Não há problema nenhum. Abre o Word na janelinha do lado e usa o Word para ver qual é a resposta. Você não vai estar se enganando, não. Né? Você está usando a questão para aprender. Porque mas até você primeiro fazer a questão sem usar, né? Exatamente, claro. Se a pessoa já estudou, né, a pessoa vai lá. Por exemplo, tecla de atalho. Eu dou assim, olha, eu dou tecla de atalho em aula. Olha, você quando anota em sala de aula, você não aprendeu. Você anotou. Como você vai fazer aprender? Você vai chegar em casa, vai usar o computador. Esse comando aqui tem uma tecla de atalho. Tenta lembrar. Não lembrou? Procura a folhinha. Lê a folha. Faz, aí você guarda. Entendeu? Perfeito. Então, aquilo ali é como se fosse uma válvula de escape. Você tenta lembrar. Não lembrou? Executa até lembrar. Porque fazer a questão e errei, mas se você errou e você não aprendeu, não serviu para nada. Né? Então, o importante é usar isso para aprender. Perfeito. Mestre, em termos de prova, de nível de prova da banca do IBFC, né? O que você está esperando desse nível de dificuldade para a prova do concurso de carteiro dos Correios? Uma prova de nível bem mediano mesmo, uma prova difícil, uma prova até relativamente fácil? Vamos lá. O concurso dos Correios vai ser o maior concurso que a IBFC já fez, né? É um concurso muito grande. Eu digo que existem 3 empresas que fazem concursos muito grandes, com concursos muito grandes. Banco Brasil, Caixa Econômica e Correios. São 3 empresas centenárias, né, que todo mundo conhece. O Correios, ela tem a maior capilaridade do Brasil, né? Tem agência do Correio, escritório de Correio em quase todos os municípios do Brasil. Então, vai ser um concurso muito grande. 60 questões é muito pouco para um concurso com muitos candidatos. Então, é possível que a banca escolha uma matéria, né, para ser o diferencial. Então, a gente não sabe qual vai ser a matéria, vai ser o diferencial. No concurso, pelo edital, português vai ser muito importante, né? Mas você pode ter alguma matéria que ela fuja um pouco do padrão,
para ser o diferencial da prova. O padrão da IBFC é uma prova muito fácil, muito básica. Isso é ruim, porque uma prova muito fácil, uma questão vai mudar a sua colocação em muitas posições, né? Então vai ser uma prova difícil por ser muito fácil. A ideia é você errar pouquíssimas coisas. Pode falar, desculpa. Não, só ia comentar assim, você falou que a prova, realmente uma prova fácil é ruim, porque, né, todo mundo acaba tendo nota alta naquela disciplina. Isso, né? E aí, mestre, o que é difícil de você diferenciar. Mas aí a pergunta que eu te faço é a seguinte, qual seria, digamos assim, né, uma nota de corte razoável em informática para que, olha, se o candidato conseguir pelo menos isso, eu acho que ele está dentro. Abaixo disso que é difícil. Tipo assim, 7 questões de 10, dá para garantir que o candidato está ainda com uma boa nota? Abaixo disso complica a aprovação do candidato? Olha, é muito complicado. Eu sei que a vontade de todo candidato é essa. Professor, e aí, quando eu tenho que tirar? Olha, eu digo para você na segunda-feira, depois da prova. Né? Futurologia é complicado. Eu digo assim, essa questão já caiu. Isso aqui já caiu. Isso aqui já caiu. Eu não vou dizer para você assim, isso aqui vai cair com certeza. Né? Eu não vi a prova. Então, o que acontece? É muito complicado fazer essa previsão. Mas, seguindo o concurso, as provas anteriores da IBFC, e imaginando que a prova tenha muitos candidatos, que com certeza vai ter muitos candidatos, e se a prova vier fácil, 7, no mínimo, é o ideal. Entendeu? Para mais. Perfeito. Para mais, entendeu? É aquela prova de erro, menos erros possíveis. O que as pessoas não entendem, ou tem uma dificuldade de entender às vezes, o candidato iniciante, é que num concurso as questões fáceis valem mais que as difíceis. Né? Então, eu cito em sala de aula, eu tenho 50 alunos. Tem uma questão difícil, que você não sabe. Você faz e erra. Não tem problema. Quantas pessoas acertaram aquela questão? Uma pessoa. Então, só tem uma pessoa na sua frente. Né? Questões difíceis, o normal é as pessoas errarem. Uma questão fácil, tem 50 alunos. Os 49 acertam, um erra. Aquele que errou tem 49 pessoas na sua frente. Então, cada questão errada, quem passa bem no concurso, não é quem acerta mais questões difíceis, é quem erra menos as fáceis. Numa prova em que todas são fáceis, você não pode errar nada, ou muito pouco, né, na teoria. O ideal, assim, só pegando em volta aquele assunto anterior, o ideal é estudar as coisas que não são tão comuns em caírem, como, por exemplo, extensões de arquivos. Porque isso não cai em maioria dos concursos, né? Então, isso aqui é um detalhe que pode diferenciar você dos outros candidatos, né? É aquilo que pode ser a diferença entre uma questão e outra. Perfeito. Mas em termos visuais, assim, de prova, né? Verificando ali a prova, é uma prova que traz questões simples, assim, que eu digo no sentido assim, não traz textos longos, são enunciados curtos, traz gráficos, traz muita ilustração. Como é que são as provas, visualmente falando, né, do concurso, que são elaboradas pelo IBFC? Olha, as últimas provas, elas podem ter gráficos, mas são gráficos simples e são questões bem básicas, são questões pequenas e relativamente diretas. Não são cansativas, não é uma prova cansativa, nada não disso. É uma prova cansativa. Apesar das questões não serem cansativas, o que eu cito sempre para os meus alunos é aquelas regras básicas de concurso que às vezes as pessoas esquecem. Primeiro, as questões mais fáceis. Sempre. Leu uma questão, sabe, faz. Leu de novo, não bota uma seta, volta para ela depois. Tá? Controlar o tempo. Né? O tempo é importante. Se você tem lá 4 horas de prova, em 2 horas de prova, metade do tempo, você tem que ter mais da metade feita, já que você começou pelas mais fáceis. Né? Uma dica que eu dou aos alunos também. 4 horas de prova, deu 2 horas, banheiro. Mas eu não estou com vontade. Não interessa. Você está curvado, tenso, tudo. Vai ao banheiro, levanta, estica a coluna, bebe uma água, lava o rosto e volta. Os 5 minutinhos que você perdeu, entre aspas, você vai voltar como se fosse uma nova prova.
o corpo físico, prova é um exercício físico também. Já tive alunos que pegou uma questão fácil, mas deixou para o final, e falou assim, professor, estava muito cansado nessa questão, eu nem li. Seja o que Deus quiser, e manda a prova. Isso é cansaço físico. Né? Alguns candidatos não fazem provas de 3, 4 horas há anos. Né? Tem tensão. Você está fazendo uma prova que vai mudar a sua vida, né? Que pode mudar a sua vida. Então, tem atenção. Então, eu sugiro 2 horas, metade do tempo da prova, levanta a mão, vai ao banheiro, bebe uma água, faz alguma coisa só para dar uma relaxada no corpo para voltar. Acho essa dica importante, apesar de não ser da minha matéria especificamente. Sim, né? sim. É uma coisa mais genérica. Perfeito. Mestre, aquela pergunta assim, que eu acho que eu considero mais importante, né, daqui dessa nossa entrevista, que o senhor exatamente citasse aí aqueles assuntos assim que são muito recorrentes nas provas do IBFC e que, por isso, tem aí grandes chances de virem a ser cobradas nessa prova de concurso de Correios. O que você pode destacar assim, de mais pontual, mais importante, e que os candidatos, durante essa preparação, têm que dar atenção especial? Lógico que tem que tentar cobrir o programa inteiro, mas tem aqueles assuntos que, via de regra, costumam ser mais rotineiros. Quais são esses assuntos e que, por isso, os candidatos precisam aí se dedicar um pouco mais? Tá, vamos lá. Vou dar uma chutada aqui, né, uma avaliação em número de questões. Né? O edital anterior eram 20 questões de informática. Então, com 20 questões, as bancas podem perguntar o mesmo assunto várias vezes. Né? Na prova com 10 questões, que não é um número pequeno, não é um número grande, mas também não é um número pequeno, um número que eu acho que considero ideal, prova com menos que 10 questões fica muito chute, né, do que vai cair. Né? Vamos lá. Vai cair uma questão de Word, né, que pode ser técnica de atalho dentro de Word, por exemplo. Aí tem uma observação, vou abrir um parênteses, eu peço desculpas, vou abrir um parênteses, porque tem uma casca de banana atualmente. Informática está parecida com alguns tópicos de direito. Então, por exemplo, você tem o edital, né, e aí tem mudanças de lei, né, será que vai cair a versão mais nova daquela lei ou a versão mais antiga? Eu não sou professor de direito, não sei como isso é cobrado geralmente na prova. Mas, por exemplo, em edição de texto do Word 365, houve teclas de atalho que mudaram mês passado. O Word 365, ele é um Word que você tem que ter uma assinatura anual, né? Quer dizer, você paga uma mensalidade para usar o Word, e ele fica se atualizando constantemente. E no mês passado, teve 3 teclas de atalho, pelo menos, que alteraram no Word 365. Uma muito usada e muito comum em prova, né, que era uma questão fácil, que negrito no Word era Ctrl+N. Agora virou Ctrl+Shift+B, que é uma coisa, negócio. Agora, o problema todo é o seguinte, a prova, em geral, as bancas não fazem a questões para aquele concurso. As bancas já têm um banco de dados de questões e sorteiam algumas questões para cada prova. Então, é possível que na prova caia uma questão que não tenha Ctrl+B e tenha Ctrl+N, que é a versão antiga. Né? Eu não sei como isso será. Torça que não caia isso, na verdade. Até melhor. Até melhor que não caia. Mas eu tenho que falar para os alunos. Lógico, então, por exemplo, hoje em dia, Ctrl+N, que é um detalhezinho bobo, negrito no Word, tem 3 opções. Ctrl+N, que era a versão antiga do Word, Ctrl+Shift+B, que é o Office 365 instalado no computador, aplicativo, e Ctrl+B, sem o Shift, na versão online do 365. Ou seja, o aluno tem que ver na questão se ele está dizendo lá qual é a versão, qual é a situação disso. Então, isso é um detalhe, né? Mas que é importante. Então, dos assuntos que você citou, iniciou primeiro aí o Word. Word. Que mais? Uma questão de Excel vai ter, provavelmente de fórmulas básicas, geralmente, soma, média, 2 pontos, ponto e vírgula. Foi isso que eu vi em provas da IBFC, mas é importante estudar. Né? Uma questão de extensão de arquivos, que está citado no edital, a banca... Eu falo o seguinte, a banca não cita algo no edital à toa. Se ela está citando algo que não é comum, aquilo vai ter que ser cobrado, para ela justificar aquela citação.
né? Uma questão de Google, uma questão de navegadores. Provavelmente o navegador que mais cai em prova, quando ele não cita navegador, é o Edge, que as pessoas não usam. As pessoas usam muito o Google Chrome. Isso é outra observação. Pode cair qualquer navegador, que está escrito lá, navegadores. Mas, quando ele não cita nada, qual o navegador que todo mundo tem? É o Edge, que já vem junto com o Windows, né? Pode cair perguntas de nomes de navegadores. Correio eletrônico, é possível que caia os campos dos correios eletrônicos, né? Para, CC, CCO, que muita gente não sabe o que serve, né? Basicamente isso. Isso são os assuntos mais fortes de caírem. Mas com 10 questões, a banca pode provavelmente cobrir bem o edital. Perfeito. O assunto menos provável que caia é PowerPoint. Tá? Perfeito. Ok, mestre. Assim, então, agora, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, eu queria que você deixasse aí a sua última dica final aí, para que todos tenham um excelente desempenho na prova de informática, mas não só na prova de informática, como no concurso como um todo mesmo. Beleza, pessoal. O que eu falo sempre, eu repito várias vezes, é ter atenção. A prova tem que ser feita de maneira ágil, mas não de maneira apressada. São coisas diferentes. Você tem que fazer a prova controlando o tempo, mas não pode fazer ela de maneira apressada. A pior questão que tem é aquela questão que você erra, mas você sabia. Você errou porque não leu com atenção, não prestou atenção numa vírgula, num ponto de vírgula, e acabou errando a questão. Então, atenção e concentração é importante. Ignore os barulhos em torno, ignore o universo em torno de você, se concentre na prova, faça com atenção, de maneira ágil, mas sem ser apressada. Basicamente é isso. Show de bola, professor Paulo Barbosa. Quero aqui agradecer a sua participação aqui no programa Super Dicas mais uma vez. Você já participou em outras oportunidades. Tenho certeza que os nossos alunos, os nossos futuros alunos, vão colocar em prática aí esses bizus, essas dicas que você deu durante a preparação e também na hora de fazer a prova. Mestre, as portas estão sempre abertas para o senhor. Obrigado a você. Eu volto aqui numa outra oportunidade, tá legal? Obrigado. Sempre estou disposto para vocês. Obrigado, professor. A gente que agradece. Pessoal, eu também vou ficando por aqui. No entanto, antes de ir, relembro para você aí, deixar seu like nesse vídeo, né? Caso tenha gostado, eu tenho certeza que você gostou. Pega esse vídeo, compartilha aí pelo WhatsApp, pelo Telegram, por outro aplicativo qualquer. Envie aí para seus amigos, seus familiares que tenham interesse em participar do concurso dos Correios. Também orienta aqui a vocês a ficarem atentos ao canal da Degrau Cultural no YouTube, porque a qualquer momento vão ser liberados demais episódios do programa Super Dicas, né, a respeito aí das disciplinas que vão ser cobradas na prova do concurso para a carteira dos Correios. No mais, acompanhe as nossas redes sociais, a seção de notícias do site da Degrau Cultural, porque a gente está sempre aí trazendo aquilo que está acontecendo de mais importante no mundo dos concursos. Grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu! Tchau, tchau!